Olá, se tivermos em conta as mais de 300 espécies de macacos existentes atualmente, não descendemos de nenhum deles. Os mais próximos de nós, genética e morfologicamente, e não só, são os outros primatas que também não têm cauda, como são os casos dos gorilas, dos orangotangos, dos chimpanzés e dos bonobos. Na barriga das nossas mães, enquanto embriões, também tivemos cauda. Isto porque o ADN é cumulativo ao longo das linhagens dos seres vivos e mantém a memória de construção que foi necessária para as espécies antecessoras. Ou seja, o ADN não consegue apagar as instruções, trabalha sempre em cima do que está feito, mesmo que seja para dizer: ok, então agora eliminei a cauda, que este indivíduo pertence a uma espécie que já não necessita dela. Mas todos nós ainda temos um vestígio de cauda, que é o cóccix, ao fundo das nossas colunas vertebrais. Raramente, mas acontece, há bebés que nascem com cauda, como podem verificar com a pesquisa nas imagens do Google. Certamente porque no processo embrionário, por algum motivo, a sua eliminação falhou. Os animais geneticamente mais próximos dos humanos são os chimpanzés e os bonobos, com quem compartilhamos cerca de 99% dos genes. Não descendemos de nenhum dos macacos existentes, mas descendemos de uma espécie de macaco que já não existe, que se ramificou e deu origem aos humanos, por um lado, e aos chimpanzés e aos bonobos, por outro. Tal é possível constatar nos estudos fósseis ao longo do tempo. Quanto mais antigos eles são, mais os da nossa linhagem se assemelham com os destas duas espécies. Os chimpanzés, em comparação connosco, devido a estarem bem adaptados à floresta, tiveram poucas alterações desde então. Por seu lado, a linhagem humana, que por alguma razão foi obrigada a viver na savana, necessitou de grandes modificações adaptativas. A locomoção passou a ser feita apenas dos membros traseiros, talvez por a posição bípede ter dado certas vantagens, para transportar objetos, avistar predadores ao longe ou fugir dos mesmos predadores até encontrarem refúgio numa árvore. Nesse ambiente aberto, hostil, o desenvolvimento da inteligência foi determinante à sobrevivência. E aqui refiro algo que não vi em lado nenhum como fator primordial, que são os sons com significado, ou seja, a linguagem, as palavras. Se tentarem pensar sem palavras, vão ver que é complicado. Pelo menos eu não consigo. São as palavras que permitem o raciocínio e é o raciocínio o grande diferencial para as outras espécies. Mas foi o aumento da inteligência que desenvolveu a linguagem ou foi a linguagem que desenvolveu a inteligência? Naturalmente, as duas. Uma puxou pela outra. Então, será o ser humano o ápice da evolução? A palavra evolução é entendida geralmente como melhoramento constante, mas em biologia significa o processo de transformação das espécies que se concretiza através de mudanças das suas características hereditárias ao longo das sucessivas gerações. Charles Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, nunca usou a palavra evolução, referiu a transformação e a adaptação por meio da seleção natural. O mais bem adaptado pode ser o mais fraco ou o menos inteligente. A natureza não dá medalhas de ouro à força nem à inteligência, mas sim a quem sobrevive, independentemente da estratégia utilizada. Até agora, o desenvolvimento da inteligência revelou-se o fator de sucesso na sobrevivência da nossa espécie. Mas pode não ser sempre assim, se essa inteligência vier a motivar o nosso desaparecimento. Refiro-me às nossas criações e utilizações que estão a originar drásticas alterações climáticas, tendo em conta o habitual processo demorado no planeta, ou à nossa inteligência ao termos conseguido criar bombas e mísseis nucleares que mais nenhuma espécie conseguiu. Neste último caso, a inteligência pode ser-nos fatal, assim como para quase todas as outras espécies, ou mesmo todas, que sofrerão por tabela. Se as baratas conseguirem sobreviver a um cenário apocalíptico nuclear, uma delas, fofoqueira, dirá para a sua amiga: julgavam-se muito espertos, mas já foram com os porcos. Se só sobreviverem bactérias, a vida começará de novo na Terra, como há muitos milhões de anos.